Então, a Marise, que é a responsável pelo projeto Luz e Esperança, nos contou, né, que assim, a escola já chegou a ter, o projeto, né, já chegou a ter 500 adolescentes e crianças, enfim, a procura era muito grande, né? Então é um evento que tem acontecido como ação social da casa, não como um grupo artístico, não como um projeto dentro da evangelização, como muitas vezes nós encontramos, né? Mas um projeto da ação social da casa, o que é uma situação bem incomum, né? Mas que já está funcionando há muito tempo, né? Já há mais de 2 décadas, enfim, que tem funcionado e que está aí como uma das possibilidades da dança, né? Nós falamos um pouquinho mais sobre isso lá no nosso estudo também, né, que nós fizemos antes no outro vídeo, tá bom? Quem não conhece nada da dança espírita, quer pensar um pouquinho mais no seu referencial, quer pensar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais seus postulados doutrinários, né, a gente indica o vídeo que é específico sobre a dança espírita, tá? Como eu falei no início, aqui a gente está só nos desdobramentos, ok? Então vamos lá. Continuando aqui as perguntas, a gente tem o Murra, Luiz Murra, que fala conosco do Rio Grande do Norte, querido companheiro, um grande abraço. Boa noite. Existe algum registro de quando a dança se tornou profana para as religiões cristãs? Existe, tá? Existe sim. E isso não é fundamento nem história da dança espírita. Esse é fundamento história da dança mesmo, tá? Então, na verdade, embora tenha acontecido, né, através de concílio, um ponto principal, né, assim, fundamental, mais explícito sobre a proibição da dança dentro das liturgias da igreja, mas isso foi acontecendo, né, aos poucos com o próprio crescimento do cristianismo. Então, para que o cristianismo pudesse ser aceito como religião, né, exterminando ali a perseguição aos cristãos, o cristianismo fez algumas adequações, vamos dizer assim, né? Ele utilizou-se de algumas adaptações para que ele fosse melhor aceito. E com o crescimento do próprio cristianismo, a partir do próprio a expansão, né, do cristianismo, ele foi também sendo modificado, adaptado às culturas com as quais ele entrava em contato. Então sentiu-se a necessidade de se fazer concílios, né, reunindo algumas pessoas importantes, e aí dentro da igreja, já enquanto igreja mesmo, né, para poder conciliar exatamente os pontos que começaram a ficar divergentes, né? Então, em determinado lugar isso podia, em determinado lugar não podia, em determinado lugar esse é assim, no outro já não era. Então, para evitar que houvesse esse racha, né? Assim, que essas divergências acabassem criando cisões dentro da igreja católica, né? Aí então já a igreja católica, então se criaram os concílios e em um desses concílios eles começam a proibição da dança, tá? Na verdade essa proibição ela já inicia primeiro com a questão dos locais, né? Então havia determinados locais nos templos para as manifestações da dança sagrada, da dança sacra, dos ritos, né, dentro da celebração. E aos poucos esse lugar da dança foi diminuindo, tanto fisicamente quanto em relação à própria celebração, até chegar à proibição realmente oficial, né? Então, assim, dentro da igreja, não.
Dentro dos ritos, não. Ainda assim, em momentos de celebração, isso era permitido, né? Em alguns momentos de celebração festiva, melhor dizendo. Hoje, a gente pode falar que ainda há alguns resquícios disso, né, em algumas liturgias, especialmente nesses momentos festivos, momentos, né, do Natal. Se vocês procurarem aí, facilmente vocês vão encontrar na internet a celebração dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi feita uma linda homenagem, uma linda comemoração. E dentro das comemorações vocês vão achar com muita facilidade um trabalho de dança feito na celebração. Então, hoje tem se resgatado esse momento da dança dentro da celebração. Em Salvador também, na Igreja do Rosário dos Pretos, que é uma igreja específica, né, que era permitida a presença dos escravos e hoje tem sido resgatado também enquanto patrimônio cultural afro-brasileiro. E há as celebrações com a presença da dança também de matriz africana. Então, aos poucos, né, esse resgate da dança enquanto celebração do sagrado, né, como parte do ritual do sagrado, tem acontecido. E a gente acredita que tudo isso está no mesmo projeto, ok? Seguindo. Falta pouco agora. Nós temos a Maria Aparecida, que fala de São José do Rio Preto e diz: ótima palestra, amo a dança. Maria, eu vou te contar um segredo. Quem se aproxima do trabalho da dança ou ama ou odeia, não tem meio termo. E é algo realmente impressionante, porque como lida com o profundo das nossas emoções, como lida com o que passa por nosso corpo, pelas nossas emoções, pelo nosso perispírito, né? Tá tudo aqui, né? Tá tudo registrado na nossa memória perispiritual, mas que ressai através dos nossos sentidos, né? Nós percebemos a espiritualidade e nós interagimos com o mundo e com a espiritualidade por meio desse instrumento. Então, aprender a ouvi-lo, aprender a percebê-lo, a conhecê-lo, é algo de maravilhoso em nossas vidas. E quando falamos da dança especificamente, nós vamos lembrar, né, a partir das informações de Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Ele nos relata a presença de um dia festivo em Cidade Esperança, da presença de bailarinas que flutuavam e que delas saíam feixes de luz, né? Enquanto elas dançavam, havia feixes de luz que caíam sobre eles. Então, é Camilo quem vai nos falar pela primeira vez, vai nos chamar a atenção pela primeira vez do trabalho da dança como manipulação fluídica. E quando nós percebemos, com a nossa compreensão, com o nosso conhecimento sobre os aspectos da mediunidade, sobre as características, né, do perispírito, as suas propriedades, o estudo do perispírito e o estudo do próprio fenômeno mediúnico, né, do intercâmbio com a espiritualidade, nos dá bastante compreensão de que o trabalho que fazemos, quando temos a consciência dele, é extremamente potencializado em nós e especialmente nas apresentações pela espiritualidade para aqueles que estão nos assistindo. Então, é um convite sempre encantador renovar-se por meio desse trabalho, que além de tudo é um trabalho de educação do sentimento, mas também é um trabalho de renovação, né? Porque nos emociona, nos arrebata, ok? Eu queria deixar, para finalizar o nosso trabalho aqui, já que o nosso querido Murat
falou sobre a história da dança, né? E nós comentamos que é importante que os grupos trabalhem pesquisando, estudando não só a doutrina, mas também a linguagem a qual abraçam. Então, existem alguns materiais, né, que são muito fáceis de serem encontrados na internet. Um material bastante rico em relação especificamente sobre essa questão da dança, dessa proibição, essa mudança, né, entre o sagrado e depois a proibição da dança. Tem um artigo muito interessante chamado A Representação da Dança na História Judaico-Cristã. É da Fabiana Ferreira do Amaral. Ela, na época, ela é bacharelanda de dança da UFRJ, provavelmente já se formou, né? E assim, se vocês colocarem aí na internet, vocês vão encontrar esse artigo. É um artigo muito interessante, é um artigo assim, muito fundamentado, né? E que vai dar algumas informações preciosas. Tem também o blog da Cecília Basotti. Vocês colocarem aí na internet também, Cecília Basotti, História da Dança, né? Ela tem um blog, apesar do blog ser ter a última postagem em 2014, mas é um blog riquíssimo também, porque ela faz várias postagens em separado, desde a pré-história, né? E vai falando e dando algumas imagens. Então, assim, é um material rico para quem quiser rapidamente, né? Porque aí acessar a internet e curtir isso. Sem falar no próprio canal do YouTube, onde você tem acesso à dança espírita. Você colocando o verbete dança espírita, você vai encontrar alguns estudos, alguns grupos, algumas apresentações, notícias da mostra, o próprio blog da Mostra Nacional de Dança Espírita. Você vai encontrar links para outras coisas. Então, assim, quem quer se debruçar e estudar sobre a dança espírita e sobre a dança de um modo geral, tem vários aportes aí. Além disso, se o interesse é de fato a história mesmo, né, com um olhar mais profundo de história da dança, não apenas como uma curiosidade, não apenas de forma superficial, nós indicamos o livro do Paul Boursier, História da Dança no Ocidente. É um livro que você vai conseguir encontrar aí pelos sebos, pela internet, num preço razoável. Um outro livrinho também de uma linguagem muito simples, mas bacana também, sobre a história, é o da Lenira Rangel e da Rosana, que chama Pequena Viagem pelo Mundo da Dança, que é esse aqui, tá? Que também você consegue encontrar aí fuçando pela internet num preço de sebo, num preço mais usual. E para quem quer uma leitura mais densa, a gente indica do Luiz Elmeriti, História da Dança, né? É um livrinho assim bem grossinho, mas muito rico, muito interessante para o trabalho, tá? Sem contar os inúmeros sites, hoje vídeos, blogs, que você pode encontrar questões também pontuais, ok? Então é isso, a gente então aqui encerra essa série aí de perguntas e respostas, complementando o nosso estudo. Agradecemos muito pela participação de todos, por terem nos acompanhado. Espero que continuem nos acompanhando o trabalho com a dança espírita, auxiliem, divulguem, né, o trabalho com a dança. Os grupos têm se multiplicado, favoreçam momentos para que as pessoas possam conhecer o trabalho da dança. A gente percebe que há muita resistência ainda, sim, mas que a maior parte da resistência que nós encontramos dentro do movimento espírita organizado é uma resistência baseada no desconhecimento. Nós temos essa experiência que, ao entender a proposta da dança, ao conhecer o trabalho dos grupos, ao conhecer o trabalho do movimento nacional de dança, o que ele tem feito, o que ele tem buscado, ao entrar em contato com os materiais que estão sendo produzidos, as pessoas tendem a abraçar a causa, né? Evidentemente, não estamos falando aqui de quem está pautado no preconceito, aí é o tempo que vai resolver, né?
Mas o que nós pudermos esclarecer as pessoas, abrir as possibilidades, criar espaços, né? Então, de levar o trabalho de grupos. Nós temos muitos grupos sérios, muitos grupos comprometidos, trabalhos lindos. A gente precisa levar isso à frente, levar isso ao nosso movimento, levar isso às nossas casas, abrir essa possibilidade para que a gente amplie cada vez mais esse trabalho, ok? No mais, a gente se vê por aí. Muito obrigada a todos, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Tchau!